O Batman chegou na HBO Max. Vamos falar um pouco das referências do Matt Reeves na criação do novo universo do Homem-Morcego nos cinemas. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Antes da gente começar a falar sobre as influências do Matt Reeves na criação do novo Batman do cinema, já sabe, né? Chegou por aqui através de alguma indicação do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sempre ligado nas nossas atualizações e aproveita, já curte o vídeo também, eu tenho certeza que é um conteúdo que vale o seu like. Como fonte de inspiração para a criação do seu Batman, Matt Reeves tinha mais de 80 anos de quadrinhos à sua disposição. É claro que tem muita coisa que vem lá dos anos 70, tem coisa que vem dos anos 50, dos anos 60 e tem coisa que vem dos anos 40, lá nos primórdios do personagem. Mas a principal influência, ou as principais influências, penso que sejam essas que a gente vai falar agora. Batman Ano 1, do Frank Miller. Essa é a mais óbvia, né? É a história de origem definitiva do Batman, escrita pelo Frank Miller e desenhada de forma incrível pelo David Mazzucchelli. Em Batman Ano 1, Frank Miller utiliza muitas influências do cinema noir, que é uma das principais referências do Matt Reeves no desenvolvimento da atmosfera desse novo filme do Batman. Através de uma narração tanto do Batman quanto do ainda não comissário, né, do James Gordon, dentro da história, a gente vai acompanhando as investigações, as ramificações do surgimento do Batman e o porquê Bruce Wayne decide se transformar nesse vigilante mascarado, disfarçando de morcego, para amedrontar os criminosos de Gotham City. Pesada, sombria, violenta e muito urbana. A gente vê muito disso durante o filme. Tem muitas cenas ali que, embora motivos diferentes daqueles que o Frank Miller coloca nos quadrinhos, elas são tiradas de Batman Ano 1 e colocadas dentro aqui do filme do Matt Reeves de forma bastante competente, né? Porque não é fácil você tirar uma coisa do contexto e ainda assim se manter fiel ao espírito daquela coisa. Matt Reeves faz isso muito bem quando ele busca essas inspirações. Batman Ano 1 não é só a história de Bruce Wayne, de como ele se torna o Batman e de como James Gordon se torna um dos seus principais aliados, mas é também o comecinho da história de origem de Selina Kyle, antes dela se tornar a Mulher-Gato, no processo de se tornar a Mulher-Gato que a gente conhece. Porém, mais sobre a Mulher-Gato está em outra história, na verdade está numa trilogia, na trilogia criada por Jeff Loeb e por Tim Sale, que é conhecida como O Longo Dia das Bruxas. Na verdade, O Longo Dia das Bruxas é uma das partes dessa trilogia, que também comporta Mulher-Gato, Cidade Eterna e Batman Vitória Sombria. São 3 histórias que vão mostrando ali o segundo ano de atuação do Batman, quando ele começa a enfrentar os vilões mais caricatos, os vilões malucos que a gente conhece dentro da mitologia do Batman. Coringa, Espantalho e, obviamente, o Duas Caras, que é uma peça fundamental, principalmente em Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. Além disso, Batman, O Longo Dia das Bruxas é uma história de detetive, né? É uma história também de um assassino serial e de como o Batman e o Gordon estão investigando isso para descobrir quem é o grande assassino que amedronta Gotham City pelo período de 1 ano, sempre matando em feriados. A gente não tem um período tão longo no Batman do Matt Reeves, na verdade o filme se passa num período bastante condensado de tempo, mas a influência está ali, né? A gente também acompanha o Batman e o Gordon investigando um serial killer que está amedrontando a cidade, matando as figuras de poder de Gotham City. Em relação à Mulher-Gato, toda a parte de origem dela e de quem ela é, as ramificações dela com a família Falcone, é tudo tirado de Cidade Eterna e de Batman Vitória Sombria. E de um pouquinho também, né, essa história começa a ser contada no Longo Dia das Bruxas e vai se alastrando por toda a trilogia do Jeff Loeb. É uma leitura obrigatória para quem é fã do Batman, tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo ao vídeo já leram as 3 obras, principalmente o Longo Dia das Bruxas, que é realmente uma obra-prima do Cavaleiro das Trevas. Além disso, no quesito origem, tem muito ali do Batman Terra 1, né, que é ali uma versão nova da origem do Batman, fora da cronologia oficial dos quadrinhos, que é escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. É uma versão bastante particular do Batman, mostra um Batman mais humano, né? Um Batman que incorpora um elemento que os filmes vêm trabalhando muito, e principalmente o Matt Reeves aqui sabe trabalhar muito bem, que são os olhos do Batman. Muito dos elogios à interpretação do Robert Pattinson do Batman vem justamente da gente conseguir perceber no olhar do Robert Pattinson o que é o Batman dele.
E essa questão do olhar é muito trabalhada em Batman Terra 1. É uma boa história, já tem 3 volumes, né? Ela não é uma história contínua, mas são 3 volumes, inclusive o segundo tem o Charada, e um Charada que se assemelha em algumas coisas com o Charada do filme. Eu sei que muita gente vai citar Batman Ano Zero. Batman Ano Zero é uma nova versão da origem do Batman, que foi uma tentativa dos Novos 52 de dar uma ressignificada na origem do Batman para o reboot que a DC havia sofrido logo depois de Flashpoint, né, de ponto de ignição. E tem mesmo muita coisa de Batman Ano Zero. O Charada é o vilão, tem toda uma questão do que acontece com Gotham City no final do filme que remete imediatamente a algo que a gente pode ver numa continuação e que aí vai pegar totalmente coisas, né, elementos de Batman Ano Zero e até, quem sabe, de Terra de Ninguém, né? Mas enfim, é uma influência bastante pertinente no filme do Matt Reeves. Em toda essa ambientação de filme de detetive, não tem como não citar Gotham Central, que foi lançada no Brasil em 2 ocasiões com 2 nomes diferentes. Saiu por aqui com o nome de Gotham City contra o Crime, lá atrás, nos primórdios das publicações da Panini do Batman, e depois foi reencadernada numa edição mais luxuosa, em capa dura, simplesmente com o nome de Gotham. Bastante para pegar ali o hype da série Gotham, né? Gotham Central é um clássico absoluto também do Batman, merece ser conferida, porque traz muito do impacto do Batman dentro da polícia de Gotham. O Batman pouco aparece em Gotham Central e a gente tem mais mesmo toda a questão da polícia, de como que a polícia lida com os malucos de Gotham City, incluindo, nesse caso, o próprio Batman, porque a polícia vê o Batman como um desses malucos, inclusive. Batman, Cidade do Crime. Um arco de histórias escrito por David Lapham, que traz uma Gotham City muito parecida com aquela que a gente vê no filme. O nome do David Lapham não aparece nos agradecimentos, nos créditos finais do Batman, mas eu acho até injusto, porque tem muita coisa ali que eu duvido que o Matt Reeves não tenha tirado dessa obra. Até porque Cidade do Crime, vira e mexe, é citada como uma obra noir do Batman, porque ela realmente incorpora as características do noir nessa história. A gente tem um foco muito grande nas pessoas de Gotham City e como Gotham City, como uma personagem das histórias do Homem-Morcego, influencia na vida dessas pessoas de forma, muitas vezes, trágica. Outra coisa que é debatida no filme e que está em Batman Cidade do Crime é como o Homem-Morcego não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O que motiva o começo de Batman Cidade do Crime é um assassinato em que Batman se sente culpado, porque não pôde dar a devida atenção àquela personagem que morre, porque ele estava atuando numa outra ocorrência, não tinha como ele impedir esse crime. No começo desse novo filme do Batman, existe um momento em que ele diz que não pode estar em todos os lugares de Gotham ao mesmo tempo, por isso que ele usa a persona do medo para instigar os criminosos a ficarem quietos, né, a não agirem. Mas isso não está funcionando muito bem, né? Os criminosos parecem continuar ali atuando em Gotham City e ele até se pergunta se deveria realmente continuar fazendo, se ele está fazendo alguma diferença de fato. Nessa questão, a HQ mais influente do Batman é Batman Ego, escrita e desenhada por Darwyn Cooke. O Matt Reeves já citou Batman Ego várias vezes, e não é à toa. Batman Ego tem toda uma discussão sobre a influência que o Batman tem na vida dos cidadãos de Gotham. E ele faz essa discussão com ele mesmo, né, com o seu próprio subconsciente. É uma HQ de 50 e poucas páginas, mas cheia de significados e com muito desenvolvimento de personagem. É uma das melhores HQs do Batman, merece ser conferida também. Mas o Matt Reeves fez um filme do Batman, e como filme, é claro que ele ia também atrás de influências cinematográficas. Talvez a mais comentada de todas seja Seven, Os Sete Crimes Capitais, filme de David Fincher com Brad Pitt e Morgan Freeman. É claro, né? É um filme em que 2 detetives estão investigando um assassino serial dentro de uma cidade com uma chuva que não para o tempo todo. Eu praticamente descrevi o Batman, né? Pois é, mas o filme do Matt Reeves não é só referência, né? Não é só uma cópia de Seven. Ele utiliza elementos do filme, sim, ele utiliza muito do clima pesado, do clima sombrio do Seven, mas é uma história do Batman, né? E é claro, uma história de serial killer. E de serial killer o David Fincher entende, porque ele fez um filme sobre uma das maiores influências para a criação do Charada vivido pelo Paul Dano. Zodíaco não é exatamente um filme sobre os crimes do Zodíaco, mas sim sobre a investigação de um grupo de repórteres e da polícia envolvendo esse assassino que movimentou São Francisco durante as décadas de 60 e 70. Bom, eu falei da chuva o tempo todo em Seven,
Mas também é injusto a gente não citar o Blade Runner, né? O próprio David Fincher chegou a comentar certa vez que de onde você acha que eu tirei a chuva de Seven? A gente tem ali um filme que se passa num futuro distópico, dentro de uma metrópole onde não para de chover. Uma metrópole extremamente sombria, criada ali com base na realidade, mas com base na fantasia. Algo que o Matt Reeves faz muito bem na criação de sua Gotham City, né? Dando muita personalidade para Gotham City. Ele sabe mesclar muito bem o que é cidade de verdade e o que é algo fantasioso, o que é algo mais quadrinhos dentro de seu próprio filme, né? Não é como o Nolan, por exemplo, que não fazia questão de esconder que Gotham City era, na verdade, Chicago, né? Aqui a gente tem cenas rodadas em Chicago, mas o Matt Reeves consegue misturar muito bem o que é real com o que é criado dentro de um estúdio ou criado por computação gráfica para construir sua Gotham City com muita personalidade. Bom, já que eu mencionei o Nolan, vale dizer que Blade Runner também era uma das influências do Nolan para a criação de sua Gotham City em Batman Begins. Blade Runner é um dos filmes preferidos do Nolan e outro filme que ele citava também é muito citado pelo próprio Matt Reeves, Operação França. Se a gente está falando de influência de filmes policiais dos anos 70, Operação França é a influência máxima. Operação França é um dos filmes que detém uma das cenas de perseguição mais famosas da história do cinema. É claro que aqui no Batman a gente tem uma cena de perseguição que rivaliza com a forma como William Friedkin rodou a perseguição nas ruas de Nova York em Operação França. Filmaço imperdível. Se você não conhece, vai atrás. Filme policial dos anos 70, mais Zodíaco. O que a gente tem? Dirty Harry com Clint Eastwood. O assassino do filme Dirty Harry também é inspirado no assassino do Zodíaco, olha só. E o Clint Eastwood, durante anos, era o casting dos sonhos para os fãs, né? Todo mundo queria ver o Clint Eastwood vivendo o Batman numa provável adaptação do Batman o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Mas também acredito que o Robert Pattinson deva ter utilizado o Clint de inspiração naquela voz que ele faz para o Batman. Bom, se a gente está falando do Clint Eastwood, não tem como não mencionar o Homem Sem Nome da trilogia dos dólares, a trilogia de western espetacular, comandada pelo Sergio Leone, que fez o nome do Clint Eastwood. E o personagem dele, aquele pistoleiro solitário, ou anti-herói solitário como é o Batman, numa cidade cheia de problemas que ele tem que resolver, olha, o Batman faz muito o tipão dos personagens de western, né? Principalmente ali nas cenas em que ele está andando pela cidade com calma, o peso da bota dele sendo ouvido, com todo aquele grave que lembra até o barulho da espora batendo no chão empoeirado de uma cidade do Velho Oeste. Só que aqui não é poeira, né? É chuva. Outro filme que parece ter servido de inspiração para o Matt Reeves na criação do Charada é Jogos Mortais, né? Tem até uma cena ali que mostra um dos crimes do Charada que lembra uma cena dos Jogos Mortais, lembra uma cena de algo cometido pelo Jigsaw. Para finalizar, não dava para não falar de Chinatown. Matt Reeves sempre definiu o filme do Batman como uma aventura noir, como um policial noir. E Chinatown redefiniu o noir, trouxe o neo-noir, num filme que fala muito sobre a influência política numa grande metrópole. E é isso que o Matt Reeves traz de Chinatown para esse filme do Batman. A gente tem ali quase uma conspiração de figuras de poder, como o comissário de polícia, o prefeito da cidade, misturados ali com os gangsters, né, com o principal chefe do tráfico em Gotham City. Mas, de certa forma, Batman vai por outro caminho de Chinatown, né? Ele não é tão fatalista em seu final e traz o protagonista refletindo sobre outras coisas, enquanto que em Chinatown a gente tem um final em que o protagonista precisa simplesmente entender que as coisas são daquela forma em Chinatown, né? Enquanto isso, o Batman não se conforma com as coisas são assim mesmo em Gotham City e vai atrás de tentar reformar essas coisas, de tentar mudar isso. E o jeito que ele tenta mudar isso, que é o cerne da discussão, né? Será que ele está realmente fazendo a coisa certa? Será que essa é a forma correta? Incentivar o medo é realmente a forma de levar esperança para os cidadãos de Gotham? Ou será que ele precisa ser outra coisa? Que tipo de símbolo ele tem que se tornar para os cidadãos que ele jura defender? E uma menção não menos importante é Taxi Driver, né, que eu quase deixei de fora. Mas Taxi Driver é uma influência enorme no filme do Coringa e aqui também no filme do Batman, mas por motivos diferentes, né? Eu acho que a influência do Taxi Driver está mais naquele começo, que também serve de influência para o Frank Miller na criação do Bruce Wayne, dentro ali do Batman Ano 1.
mas que o Matt Reeves traz de forma visual. A gente tem ali uns elementos de Taxi Driver, sim, mas não como no filme do Coringa, né, que basicamente rouba o Taxi Driver do Martin Scorsese. Não me entendam mal, eu gosto do filme do Coringa, tá? Mas é que não tem como, né? Aquilo ali é um filme do Martin Scorsese disfarçado de adaptação de quadrinhos. E você? Quais as referências você identificou no filme do Batman? Deixa aí no comentário, fala pra gente, vamos discutir sobre isso. Comenta também se você concorda com essa lista de referências que eu citei aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que é fã do Batman e ajude o Cine Alerta a crescer aqui no YouTube. Ah, e outra forma de você ajudar o Cine Alerta é no padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso e que pode ajudar a gente a manter o canal no ar e também nos nossos podcasts, manter os nossos podcasts quinzenais sempre atualizados. E ó, deixei uma lista aí na descrição desse vídeo, cheia de conteúdo que eu citei por aqui, em quadrinhos, filmes, para você comprar. Tem na Amazon, e se você comprar pela Amazon, a partir dos links que estão aí embaixo, você também ajuda o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar. A gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu pela audiência. Até lá!